Fala galera, aqui é o professor Mendonça. Nós vamos fazer uma revisão hoje com a listinha da Federal do Paraná. São 5 questões, assuntos que mais caem na Federal do Paraná. Vou fazer um vídeo de resolução para vocês. Essa lista está lá na descrição do vídeo, tem um link lá, só você clicar e você consegue baixar a listinha, imprime ela e faz de boa. Se você quiser fazer a lista antes de assistir o vídeo, eu sugiro para você de 20 minutos a meia hora, como se fosse um mini simulado. Terminou de fazer? Assiste o vídeo e vamos conferir. Então, vamos lá, sem perda de tempo e bora começar. Primeira questão diz o seguinte: no gráfico abaixo, cada ponto indica o módulo da velocidade instantânea de um atleta, medida ao final de cada quilômetro percorrido de uma maratona de 10 quilômetros. Com base nas informações contidas nesse gráfico e considerando que o atleta partiu do repouso, analise as seguintes afirmativas. Cara, cuidado com esse gráfico, hein? Cuidado com esse gráfico. Ele não é um gráfico contínuo. Ele só está me dando informações desses pontos. Eu não sei o que o atleta fez entre os pontos. Isso daí é o segredo. Vários alunos imaginam isso daqui, uma reta, 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 reta. Não, eu não tenho essa informação. Essas informações foram dadas na distância 1 km, ele estava com essa velocidade. Na distância 2 km, ele estava com essa. E eu não sei mais nada além disso. Vamos ver as afirmativas, muito cuidado. Primeira afirmativa, ele diz o seguinte: o movimento do atleta é uniformemente acelerado nos primeiros 3 quilômetros. Meu velho, foi o que eu te disse. Nos primeiros 3 quilômetros, para ele ser uniformemente acelerado, tem que ser uma reta. Eu não tenho essa informação. Então, eu não posso afirmar isso daqui. Isso daqui seria eu falando e não o teste. Questãozinha falsa, afirmativa falsa, cara. Então, afirmativa 01, falsa, porque eu não tenho essas informações. Afirmativa 2, ele diz o seguinte: entre os quilômetros 4 e 5, o atleta pode ter se deslocado com velocidade constante? Entre os quilômetros 4 e 5, ele pode ter se deslocado, ele não está afirmando. Excelente, afirmativa 2, verdadeira. É isso aí. Afirmativa 3. As informações são insuficientes para calcular o tempo que o atleta levou para percorrer os 10 quilômetros. Tá, eu tenho 10 quilômetros e tenho a velocidade. Verdade, são insuficientes. Porque assim, se esse atleta fez esse gráfico, vai demorar um certo tempo para ele percorrer os 10 quilômetros. Se esse atleta fez esse gráfico aqui, ó, já vai mudar, quer ver? Ó, aqui já muda. Aqui já mudou o tempo. Então, mediante ao formato das linhas, curvas, retas que tem entre esses pontos, vai modificar o tempo. Então, sim, é insuficiente, questãozinha muito interpretativa, galera. Bem legal. Então, dá 1, 2 e 3, apenas 2 e 3 verdadeira, letra E. Se você ficou com dúvida nessa questão quando você fez, provavelmente, arbitrariamente, você ligou tudo pela reta azul, como eu tinha feito. E aí que está o erro, tá? Então, questãozinha muito boa da Federal. Já vou ajeitar a próxima para a gente. Agora a questãozinha 2, galera. Já deixei ela prontinha aqui no quadro para o nosso vídeo ficar mais curtinho, entendeu? Porque daí a gente consegue ir pausando e fazendo bem rapidinho o vídeo. Vamos dar uma lida aqui com vocês. Questãozinha 2, já está na tela. Em uma prova internacional de ciclismo, 2 ciclistas, um francês separado por uma distância de 15 metros à sua frente, um inglês, movimentam-se com velocidades iguais a 22 metros por segundo. Considere agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade de 24 metros por segundo e inicia uma aceleração valendo 0,4 metros por segundo ao quadrado, com o objetivo de ultrapassar o inglês e ganhar a prova. No instante que ele ultrapassa o francês, ainda faltam 200 metros para a linha de chegada. Com base nesses dados, e admitindo que o inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constante as características do seu movimento, qual a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o inglês e ganhar a corrida?
Galera, os 200 metros é só um distrator. Os 200 metros é daqui até aqui. Pois ele afirmou que o ciclista brasileiro vai ultrapassar e vai ganhar a prova. Ele afirmou isso daí. Então, o que a gente tem que fazer é um problema de encontro entre o brasileiro, que é esse carinha aqui, e o inglês, que é esse carinha aqui. Temos que fazer um problema de encontro. O brasileiro, ele está no MUV. Então, a gente precisa fazer uma função horária do espaço do MUV. Apliquei aqui a função horária do espaço. A gente chama ela aí carinhosamente de sorvetão. Espaço inicial do brasileiro, considero 0. Velocidade inicial do brasileiro é 24. A aceleração é 0,4 sobre 2, vai dar 0,2. Essa é a funçãozinha do brasileiro. A função horária do inglês é de movimento uniforme, S igual a esse 0 mais VT. O espaço inicial dele é 15, porque ele está 15 metros à frente, e a velocidade é 22. Os dois são pontos materiais, então, para montar o encontro, eu devo igualar as funções horárias. Não dá para fazer velocidade relativa, acaba ficando confuso, porque um está em MU, o outro está em MUV. Então, você vai trabalhar com as funções. Iguala as funções, S do inglês igual a S do brasileiro, monto aqui, jogo tudo para um lado só, cai numa equação de segundo grau. Multiplico por 5, só para o primeiro coeficiente ficar 1, e facilitar a soma e produto. Eu sempre vou tentar soma e produto. Cheguei nessa expressão aqui. A soma tem que dar menos B sobre A, que vai ter que dar menos 10. E o produto tem que dar menos 75. Então, quais os dois números que multiplicados dão menos 75 e somados dão menos 10? Esses números são menos 15 e 5. Menos 15 não tem sentido. Menos 15 seria 15 segundos antes desse momento. Então, não, isso não tem sentido. Tá? Sai fora. Então, o tempo do encontro, 5 segundos. Em 5 segundos, esse ciclista vai encontrar o ciclista inglês, que me joga aqui, ó, na letra E. Tá feito, galera. Questãozinha boa, hein? É uma questão clássica de problema de encontro, cinemática, MU e MUV. Vamos agora à terceira questão, que é a questão de tubos sonoros. Vou pausar, vou ajeitar aqui e já voltamos. Estamos de volta, já deixei tudo preparadinho para você também. E essa questão, cara, na verdade, essa listinha eu coloquei questões mais interessantes, entendeu? Se fossem as questões mais simples, só as mais fáceis, não teria graça a listinha. Então, coloquei questões com nível mais alto. Quem tentou fazer o simulado se empipinou um pouquinho, sentiu um pouquinho de dificuldade. Vamos dar uma olhada, então, nessa da questãozinha 3, que fala sobre cordas e tubos sonoros. Vamos explicar aqui para você. Uma cerca elétrica foi instalada em um muro onde existe um buraco de forma cilíndrica e fechado na base. Os fios condutores da cerca estão esticados sob uma tensão de 80 newtons. Cada fio tem 2 metros, com uma massa de 0,001 kg. Certo dia, alguém tocou no fio da cerca mais próximo ao muro e ele ficou oscilando na sua frequência fundamental. Essa situação fez com que a coluna de ar do buraco, por ressonância, vibrasse na mesma frequência. As paredes do buraco têm um revestimento adequado, de modo que ela age como um tubo sonoro fechado, considerando que a velocidade do som seja de 330. E esse buraco oscile no modo fundamental, qual é a profundidade do buraco? 2 etapas, cara. Primeira etapa do teste, uma corda sonora. Eu vou direto na equação de Taylor calcular a velocidade dessa corda. Tirei os dados, força, comprimento e massa. Calculei a densidade linear, que é massa pelo comprimento. Massa 0,01 pelo comprimento, que é 2. Divido, dá 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Jogo na equação de Taylor, força pela densidade linear. A força é 80, densidade linear. Divido 80 por 5, é 5 vezes 10 a menos 4. Vai dar 16 vezes 10 a quarta. Tiro a raiz disso, 4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. 400 metros por segundo. Então, usei a corda para achar 400 metros por segundo. Como ele oscila no modo fundamental, o comprimento da corda é meio lambda. Então, o comprimento de onda 4 metros, vai lamber ferida, que é a equaçãozinha de onda. 400 igual a 4F, passa o 4 dividindo, a gente tem
100 Hz de frequência. Então, a corda tem uma frequência de 100 Hz. Pego essa frequência e jogo no tubo sonoro fechado. Primeiro harmônico do tubo sonoro fechado, o tubo tem que ter 1/4 do comprimento de onda. Aí o comprimento de onda vai dar 4 vezes o tamanho do tubo, comprimento de onda 4L. Aplico a equação de novo, velocidade 330 porque é o som, 4 vezes L e a frequência 100. Chegando aqui então em 0,825. Uma questão muito boa, cara. Pega uma boa parte de acústica e o aluno tem que estar muito preparado para uma questão dessa. Não é qualquer aluno que faz. Eu acho que ela era a mais difícil da lista. Tranquilo? Próxima questão. Vou preparar para vocês aqui. A questãozinha 4 já é uma questão bem rápida. Vamos dar uma olhada aqui. É uma questão que fala sobre Sistema Internacional de Unidades. Assunto bem cobrado na Federal do Paraná. Vamos ler junto aqui, que essa é teórica, bem rápida a gente faz. Existem grandezas características em cada área da física e suas respectivas unidades. São usadas de forma bastante comum. Considerando essas unidades em eletromagnetismo, tem essa unidade que aparece como unidade comum. Em termodinâmica tem outra. Cara, quando ele fala termodinâmica, eu já lembro na hora de Kelvin. Porque enquanto ele falou eletromagnetismo, eu ainda poderia ter Coulomb, Joule, poderia até ter Watt, que é energia e potência. Eu posso trabalhar com energia e potência no eletromagnetismo. Agora, quando ele fala de termodinâmica, é Kelvin. Então, eu já vou em cima da letra B, cara. Vou ver se vai bater. Eletromagnetismo pode ser Coulomb? Sim. Poderia ser Ampere, tá? Termodinâmica, Kelvin. Em mecânica eu poderia ter metro, poderia ter Newton, ele coloca ali o Newton, né? E ondulatória, Hertz. Então, cara, é só para você identificar as unidades de cada área, unidades comuns. Ele não falou que é sistema internacional fundamental, não falou isso, né? Ele só falou unidades comuns de cada área. Então, essa questão tranquila, não gerou nenhuma dificuldade para a gente. Questãozinha B. Então, não coloquei só questões complexas nessa lista para vocês. Já vamos embora na 5, porque a 4 foi teórica. Já vou jogar 5 aqui, ó. No trecho de um circuito mais complexo, em que as setas indicam o sentido convencional da corrente, são conhecidas as informações apresentadas na figura ao lado. Quanto aos valores que podem ser calculados no circuito, identifique as afirmativas como verdadeiro e falso. Então, vamos lá. Temos o circuito pronto ali. A resistência do resistor RS é de 3 ohms. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar isso daqui no quadro, vai ficar mais fácil para a gente fazer. Então, vamos lá. Está desenhado. Eu tinha lido errado ali, não era RS, era R5. Ó, deixei o circuito bem montadinho para a gente, tudo coloridinho, com os dados que ele me deu. Com os dados que ele me deu, eu vou atrás agora de achar as outras coisas. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa corrente fazendo primeira lei de Ohm, URI. Então, a DDP é 2, a resistência é 4, eu vou achar o I. O I é meio ampere. Então, eu já sei que aqui, ó, passa meio ampere. Nesse nó, eu tenho que pensar da seguinte maneira. A soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Está saindo 1,3. Então, tem que chegar a 1,3. Ou seja, por aqui, tem que passar 0,8 amperes. Aí eu aplico a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. 3 vezes 8, aqui vai dar 2,4 volts. Professor, paralelo não tinha que ser a DDP constante? Ninguém falou que eles estão em paralelo, não tem como a gente saber. Tem 3 pontinhos aqui antes, não tem como saber. Agora, pensa comigo, está vindo 0,2 amperes aqui e 1,3 aqui. No meio, 1,5 amperes. Aplico novamente a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. E tenho que aqui 6 volts. Estou desmembrando o circuito.
Aqui sim eles estão em paralelo. Então, se é 6 volts embaixo, é 6 volts em cima. Aqui sim eles estão em paralelo. Consequentemente, U é igual a R vezes I. Então, esse R, 6 ohms. Sabendo que a corrente de cima é 1 ampere, a corrente de baixo vai ter que ser meio ampere. Porque estava entrando 1,5, 1 para cima, meio para baixo. Aplicando novamente a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, esse R aqui vai dar 12 ohms. E aí, nós achamos praticamente tudo no circuito. O que eu não consegui achar no circuito? Apenas esse cara aqui. Ele não me deu dados para achar, porque eu não sei a DDP dele. É o único que eu não sei achar. Então, agora, vou minimizar minha tela e vamos ver as afirmativas. A resistência no R5 vale 3? Falso. Já começa com falso. Ela vale 12. Então, a gente já está entre duas letras. A tensão elétrica no R1 é 2? Falso também, é 2,4. Já matamos a questão. Já deu a letra C. Mas vamos continuar. A potência dissipada no R4 é de 9 watts? Vamos dar uma olhadinha? Quem que é o R4? Esse daqui. Para fazer a potência, eu posso aplicar um π. 1,5 vezes 6 dá 9 watts. 9 watts. Ele falou que é de 9 watts. Verdadeiro, verdadeiro. O valor da resistência elétrica de R6 é 6 ohms? R6, 6 ohms. Verdadeiro também, galera. Letra C. Então tá aí, cara. Essas foram algumas questões da Federal do Paraná, para te dar uma degustação. E lembrando que nesse mês a gente inicia o curso intensivo para os vestibulares do Paraná. Federal, PUC, UEM, UEL, UniOeste, UEPG. Esse curso vai até o ano que vem, até o último desses vestibulares. Valeu? Me acompanha no Instagram, que, cara, vai ter um monte de novidade, um monte de simuladinho. Até mais, até a próxima.